Bom dia, pessoal. O Fluminense volta a campo mais tarde, às 21h30, para jogar contra o Aparecidense. O Renato Gaúcho deve fazer mudanças consideráveis na equipe, até tentando recuperar o que aconteceu no último sábado no jogo do Engenhão, precisando pegar a moral. Vamos falar disso e muito mais agora no nosso pré-jogo, depois da vinheta. Bom dia a todo mundo, eu sou o Carlos Teixeira, sou jornalista, torcedor tricolor apaixonado como a maioria de vocês. Estou aqui para a gente falar um pouquinho do pré-jogo que o Fluminense vai jogar hoje à noite pela terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense que joga no Maracanã pelo primeiro jogo da Copa do Brasil pela terceira fase contra o Aparecidense, time de Goiás. O time provavelmente que vai a campo deve ter algumas mudanças. O técnico Renato Gaúcho deve fazer umas mexidas nessa equipe, visando literalmente a retomada. A única dúvida que fica é que se essas mexidas são para o jogo ou se são mexidas que podem ser continuadas. Para isso a gente precisa entender mais ou menos o que tem acontecido. O Renato tem treinado com a equipe voltou aos treinamentos essa semana no CT Carlos Castilho, e o Renato fez algumas alterações. Alguns jogadores estão voltando, provavelmente a gente vai ter no banco de reservas amanhã o retorno do Guga. Devemos ter também uma possibilidade, que é bem possível, do Renato Augusto estar no banco de reservas amanhã, então alguns jogadores deve ser mexido, mas eu acho que a espinha dorsal da equipe continua a mesma. O problema é que são alguns jogadores que estão literalmente numa situação mais incômoda, porque a torcida tem pego no pé de alguns jogadores, que deve ter uma mudança. Essa mudança vai ser para o time tentar ganhar um pouco mais de força, até porque no dia de hoje teve uma discussão muito grande se o Renato ia poupar alguns jogadores, e ficou claro que isso não vai acontecer, mediante até por causa do último resultado. O Fluminense veio de um resultado terrível contra o Botafogo, de um time sem intensidade, sem jogo, e o Renato precisa retomar a confiança, principalmente do grupo e junto à torcida. Não teremos um bom público amanhã, com certeza não teremos, depois do jogo pífio que teve no Engenhão no último sábado. A torcida não deve se fazer muito presente amanhã no estádio, mas o Fluminense precisa sim mostrar o que veio. Tem que entrar em campo, fazer uma boa partida e recuperar para poder voltar, até porque no próximo sábado o Fluminense volta a campo às 18h30 contra o Sport Recife, e vai precisar muito do apoio da sua torcida para isso. Vamos ver mais praticamente qual será a escalação, o que há de mudança nesse time, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre as alterações que o Renato vai estar fazendo na equipe. Trazendo aqui a equipe que provavelmente o Renato deve colocar a campo, essa equipe foi divulgada no canal do GE, pelo repórter Marcelo Neves. Ele trazendo, foi uma apuração do GE, que provavelmente é o time que deve entrar em campo. Eu já tinha acreditado que esse time poderia ter uma possibilidade, então não vejo nenhuma surpresa, pelo menos para mim não houve nenhuma surpresa. O time deve ir a campo com o Fábio no gol. Na lateral direita, o Samuel Xavier ainda vai ser mantido, até porque tem feito bons jogos, ele cresceu com a chegada do Renato. A zaga não vai ter mudanças, a zaga vai ser o Ignacio pelo lado direito, o Juan Freitas pelo lado esquerdo, e aí é a primeira alteração. Provavelmente amanhã nós teremos a volta do Gabriel Fuentes, que já está fora desde do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Ele ainda não estreou no Campeonato Brasileiro, e também ele ficou no banco no último sábado, mas como era um jogo no estádio de Engenhão, grama sintética, foi feita uma opção dele não ir a campo. O meio-campo também teremos uma mudança ali considerável. O Martinelli volta para fazer o primeiro homem do meio-campo. E no segundo homem do meio-campo, a saída. Eu diria que essa vaga era uma vaga do Hércules, mas quem está saindo do time nesse momento é o Bernal. E aí o Nonato assume essa posição. Então nós teremos ali no lugar do Hércules ou Bernal a entrada do Nonato. E teremos ali do lado direito o John Arias fazendo na posição dele,
o meio-campo com Paulo Henrique Ganso e no lado esquerdo uma outra mudança. Sai Agostinho Canóbio, que também é muito contestado pela torcida, e tem entrando o Keno. Nós vamos falar do Keno um pouquinho mais daqui a pouco. E no comando de ataque vamos jogar com o Germancano. A minha colocação é: será que esse time vai ser mantido para o sábado se fizer um bom jogo, um bom resultado? Na verdade, assim, há muitos que confirmam que não, que provavelmente o René deve retornar à equipe como titular e o Canóbio é uma dúvida ainda. E o Hércules, se tiver recuperado da conjuntivite, também pode voltar à equipe. Eu tenho uma dúvida porque, assim, o Gabriel Fuentes, ele era o titular da equipe. O Renato ainda não o conhece, mas a tendência é que em breve, se ele der tempo para o Gabriel Fuentes voltar, lembrando que o Gabriel Fuentes vai estar sem ritmo de jogo, porque está afastado quase 2 meses, então provavelmente você vai ter aí o Gabriel Fuentes retornando. O Nonato já estava pedindo passagem, não nessa posição, sim na posição do Paulo Henrique Ganso, porém, pode ser que com essa entrada ali tenha dado uma consistência maior no meio campo e principalmente dar além da consistência, dar um vigor ali no meio campo, porque o Nonato é um bom carregador de bola, então pode ser que isso ajude o time do Fluminense na melhoria. E do lado esquerdo, o contestado não atacante Canóbio, como ele mesmo gosta de pregar, dá o lugar para o Keno. O problema é que o Keno, ele vinha literalmente afastado da equipe. Ele não tem entrado o Kevin Serna, tem entrado, por exemplo, outros jogadores nessa posição. No último jogo, no Engenhão ele não entrou. No jogo lá no Chile, ele jogou como titular, mas jogou muito mal. E o jogo anterior ele também não entrou. Então, quer dizer, estava meio escanteado o Keno. Agora, eu não ficaria surpreso se na hora da escalação amanhã aparecer do lado esquerdo o Kevin Serna. Eu não ficaria. Todo mundo está cravando que joga o Keno. Então, vamos deixar o Keno ali. Mas eu não ficaria espantado se o Kevin Serna sair como titular. Uma vez que o Keno parece ter jogado com uma má vontade absurda. E ele também é um jogador que não tem esse condicionamento físico para o jogo inteiro. Creio que no segundo tempo ele deve sair. E aí sim, entrada do Kevin Serna. Eu usaria o La Vega entrando nesse segundo tempo, até para dar tempo para esse menino. E também eu usaria o Lescano no lugar do Paulo Henrique Ganso no segundo tempo. Mas eu não sei se o Renato está muito disposto a isso. Eu só sei que o Renato precisa arrumar um jeito. Esse formato Mano Menezes que o Renato está usando, porque ele não tirou o Mano Menezes do time. O Mano Menezes já está no Grêmio, mas ele está enraizado nesse time. O Renato ainda está com esse formato Mano Menezes. Eu preciso ver o formato Renato Gaúcho. E acredito que vocês pensem como eu. Porque do jeito que tá muito complicado. Então precisamos ter uma mexida no ânimo, porque esse time jogou sem vontade alguma no último jogo. E precisamos de um bom resultado. Até lembrando que o primeiro jogo da Copa do Brasil é no Rio de Janeiro e o segundo vai ser dia 21 em Goiânia, provavelmente no estádio Serra Dourada. Então o Fluminense precisa fazer o resultado, não deixar para o segundo jogo, até porque não creio que o Fluminense terá muita moleza jogando lá não. Mas o Aparecidense, com o futebol que nós estamos jogando, podia ser o Bangu que ia dar no mesmo. Então eu tendo a dizer que o Renato precisa se mexer, ele precisa arrumar algum método de fazer esse time jogar bola. Eu dou um tempo para o Renato, porque lembramos que ele só está um mês no comando, 20 dias, né, no comando da equipe, 22 dias para ser mais justo, no comando da equipe, mas ele já tinha que estar dando a cara dele para esse time, pelo menos trocando alguns jogadores, trocando algumas peças, e não mantendo um time Mano Menezes, porque até o futebol está enraizado Mano Menezes nesse time. O time precisa mudar. Então, esse é um ponto que para mim é fundamental para o Fluminense voltar a vencer. O Fluminense precisa ter uma intensidade maior e precisa achar um time que até esse momento não achou.
tem jogado com essa equipe venceu alguns jogos, verdade, mas não tem encantado, muito menos ter feito grandes jogos. O único bom jogo que eu posso cravar aqui foi o segundo tempo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O restante, nada disso. Não consigo entender, não consigo ver nenhum futebol desse. Ganhou do vice-líder Bragantino com um gol no final, ganhou depois do Santos com gol no final também. Ganhou merecido, mas não foi grande jogos, não foi nada brilhante. O jogo foi um jogo até muito normal. Eu jogando no Maracanã, o Fluminense tem que se impor e tem que ganhar os jogos, como aconteceu. E isso precisa acontecer amanhã contra o Aparecidense, principalmente no próximo sábado contra o Sport. Então espero que o Renato tenha em mente o uso desse time, mas se o time jogar bem e performar, a manutenção, principalmente do Gabriel Fuentes na lateral esquerda e provavelmente do Nonato no meio campo, até porque o Hércules até agora não mostrou porque veio. E o Canóbio não é essa posição. O Canóbio eu acho que ele pode entrar num outro momento, num outro contexto, não como atacante, porque o Fluminense precisa fazer gol. E nesse jogo, o Canóbio não é o importante nessa partida. Num jogo onde você vai jogar fora de casa, mais truncado, que você precisa de uma ajuda de uma marcação, acho que o Canóbio cai muito bem. Mas para esse jogo, não vejo. Para esse jogo, eu acho que o Keno ou o próprio Kevin Serna seriam mais adequados. Mas lembrando que o Canóbio funcionou muito bem com a parceria com o Gabriel Fuentes. Então, lá nos próximos jogos, podemos ver essa dupla novamente, o Canóbio e o Gabriel Fuentes pelo lado esquerdo do campo. Gente, esse foi um panorama de como o Fluminense vai jogar amanhã. Na verdade, hoje, né? Porque já passa da meia-noite, então e esse vídeo vai chegar para vocês de manhã cedo. Então, a ideia principal é aproveitar e jogar para vencer. O Fluminense precisa aproveitar que joga o primeiro jogo no Rio de Janeiro, que não houve viagem, não vem com esse papo que está cansado, porque esse time não pode estar cansado e precisa se impor. A casa do Fluminense é o Maracanã e o Fluminense precisa se impor lá. Gente, obrigado. Tenha uma ótima noite. Ó, se inscreva no canal, deixa o like aí, isso vai fortalecer o nosso bate-papo aqui. E assim, eu volto amanhã, depois do jogo, com um pós-jogo. Espero com vitória do Fluminense. Tamo junto, gente.